Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Sua presença, Senhor, essa manhã, à noite para alguns, Pai, tarde para outros. Estamos aqui, Pai, estudando Sua palavra, recebemos a semente, Pai, recebendo a dose necessária para o dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos Seus ensinamentos, por estarmos aqui, Pai, nos aproximando cada vez mais de Ti. Que possamos, Pai, ter a revelação, Senhor, da verdade, que possamos, Pai, refletir, Pai, resplandecer essa luz, Pai, dentro dos nossos corações, Senhor, que nós possamos estar prontos, Pai, prontos para poder estarmos alinhados contigo, Senhor, com os Seus princípios, com o Seu reino, Pai, estarmos preparados, Senhor, para seguir essa caminhada a todo tempo, Pai. Obrigado, Senhor, por iluminar os nossos corações, iluminar nossos caminhos, proteger as nossas famílias, proteger nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos dando muita saúde, Pai, abundância, Pai, de prosperidade, de amor, de carinho, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar todo momento, Pai, caminhando na humildade, Senhor. Moendo, Pai, moendo nossa vaidade, moendo nosso orgulho, Pai, a todo momento, reconhecendo nossos erros, Pai. Sabendo, Pai, que temos a Ti, Pai, para nos apoiar, Senhor, a todo momento, Pai. E mesmo que muitas vezes temos algo, Pai, que esteja, o acusador esteja nos apontando o dedo, Pai, nós possamos, Pai, saber sempre quem é o nosso advogado, Pai, estarmos nos direcionando a Ti, Pai, reconhecendo, Pai, os nossos erros, reconhecendo nossos pecados, nossas fraquezas, Senhor, e nos arrependendo, Pai, nos arrependendo a todo momento, nos humilhando a Ti, Senhor, para que nós possamos, Pai, reconhecer, aprender, Pai, e estar a todo momento, Pai, na Sua presença. Obrigado, Senhor. Que a manhã de hoje seja maravilhosa, Senhor. Que a Sua palavra, Pai, esteja presente em todo momento e que nós possamos ter a revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer ensinar para a gente hoje. Amém. 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 Pela graça do Senhor, mais um estudo hoje. A gente vai falar sobre o capítulo 7. E vamos começar lendo esse capítulo, porque no PowerPoint que a gente preparou, não tem todos os versos. E eu preciso ler, depois a gente vai no PowerPoint para, pela graça do Senhor, tentar explicar para vocês aqui, tá? Já está com a Bíblia na mão aí. Bíblia na mão, Já Jesus tá no coração. Daniel, capítulo 7. Tá vendo a capítulo tela aí 7. já? Não, sim, não apareceu ainda não. Vê aí. Ah, peraí. Pode colocar aí. Gente, quanto ao estudo de ontem, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar agora, porque o estudo de hoje é a complementação do estudo de ontem. Por quê? No sonho que o rei teve, algumas coisas ele não viu no sonho. Então, quando Deus chama Daniel para ter essa visão, só que Deus agora vai ampliando mais a profecia. Os 4 animais que a gente vai ver aqui são os mesmos impérios, né, que dominaram o mundo, só que vamos ver de uma forma totalmente diferente, mais ampliada, né? Deus ele vai assim ampliando, por quê? Porque a profecia, ou seja, o conhecimento é algo progressivo, a gente sabe disso. Então, lá atrás, muitas coisas que algumas pessoas pensavam que eram, com o passar do tempo, Deus foi abrindo assim o leque, mostrando que é porque ela vai sendo progressiva. Então, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 11, praticamente eles falam de mesmos assuntos, só que alguns requintes de detalhes que a anterior não fala, certo? E hoje vamos estudar sobre os 4 animais simbólicos, né, que são os mesmos impérios, só que vamos ver aqui uma cadeia de diferença que existe. Mais detalhe que em Daniel 2 a gente não conseguiu ver. Isso é muito importante. Todos encontraram aí? Capítulo 7. Amém? Vamos ler? Rapidinho aqui, porque tem trecho aqui que não está no PowerPoint. Eu preciso ler porque isso é muito importante. Tá vendo a tela já? Está na tela já, sim. Tá. No primeiro ano de Belsazar, capítulo 7, viu? Rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou o fim de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dado uma mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados,
e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui o terceiro, outro semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Como é que ele era? Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Nós entendemos o que é chifre, né? Vamos lá. Então eu, ao observar os chifres, os 10, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência ou arrogância ou prepotência. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era um chama de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Quem esse ancião de dias aqui? É o próprio Deus. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades e miríades de anjos estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então você vê aqui na visão que ele está tendo, ele vê os impérios aparecendo, e ele vê o quarto animal, terrível, espantoso, e desse próprio animal surge 10 chifres. Depois desses 10 chifres vem um 11º que aparece, pequeno, e tinha olhos e boca, que falava com insolência. Aqui no verso 9 fala sobre a questão do juízo. Ele estava na visão, tendo aquela visão daqueles animais, e o ancião de dia se assentou, né? O tribunal foi colocado e os livros foram abertos. Uma questão de julgamento. Verso 11. Então, estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras do chifre, que o chifre proferia. Que chifre é esse aqui? O pequeno. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um tempo e um prazo. Por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É o de Jesus, a gente sabe disso. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto de mim e lhe pedi a verdade ao anjo, né, que deu a ele a visão, acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Né? Isso não foi naquela simbologia profética. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Lembra aquela pedra que bateu nos pés da estátua? E está se vendo a esse reino que é o reino de Cristo. Então, no verso 19, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Olha só, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava em pedaços e pisava ao que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, né, que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava, eis que esse chifre, a ponta pequena, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, os vencia. Até que veio o ancião de dias, Deus, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino.
Então ele me disse, olha, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, olha, valendo interpretação, que se levantarão daquele mesmo reino, ou seja, o quarto animal, o reino ia ser derrubado e ia ser dividido em 10 partes, os 10 chifres, né? Daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, que era o pequeno, o qual será diferente dos primeiros e vai abater 3. Então, dos 10, ele abateu e ficou apenas 7. Certo? Olha o verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Verso 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no meu coração. Interessante a visão, né? Muito profunda, né? E agora a gente vai tentar entender, pela graça do Senhor, nós vamos entender, né? Esses animais, o que representa cada animal desse, que reino representa, quem é esse quarto animal que tanto chamou a atenção dele aqui, quem são as 10 pontas que surgiu desse mesmo animal, né? Você pode observar aí, ó, tá bem no cantinho lá, tá um animal, ó, com 10 chifres lá no fundo, é um animal diferente, não tinha nenhuma presa zoológica, tinha desde ferro e de metal, o que encontrava pela frente e destruía. E outra coisa, entre os 10 chifres aparecia um chifre pequeno, um 11º que tinha olhos, tinha boca, e que falava com insolência, com arrogância e prepotência. Esse chifre pequeno, ele dominou o mundo, perseguiu os santos do Altíssimo, matou os santos do Altíssimo, confiscou os bens dos santos do Altíssimo, certo? E arrancou 3. Por que ele arrancou 3? Porque esses 3 chifres que estavam entre os 10 eram nações fortes. Daniel, capítulo 2, você viu que os pés da estátua de ferro e de barro, nações fortes, nações fracas. Esses 3 eram nações fortes e que ia impedir o crescimento do chifre pequeno. E ele arrancou 3, ficando apenas 7 chifres. Por que ele fez isso? E quem eram esses 3 chifres? Isso é muito importante. Vamos ao PowerPoint agora? Ok. Tem muito que poder mostrar a vocês hoje aqui. Inclusive, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Eu estou com um livro aqui do nobre cientista chamado Isaac Newton, né? Matemático, físico, astrônomo, né? Ele escreveu mais sobre religião do que ciência. E ele vai dar para a gente hoje aqui uma contribuição muito grande, né, no estudo de hoje. Ele viveu lá no século XVI, se eu não me engano, mas ele pesquisou as raízes, né, da Bíblia, o simbolismo. É claro que nem tudo que ele para a época, não foi assim trazido à tona, mas muitas coisas que ele escreveu aqui são verdades. Principalmente sobre o filho pequeno, o que é que ele vai falar para nós nessa manhã. Vamos lá? Vamos lá. Então, aqui, ó, os 4 animais e o chifre pequeno. Pode passar assim. As profecias revelam que Deus está no controle de nosso mundo. Certo? Pode passar? Diz aqui lá em Daniel 7, de 1 a 3, ó. No primeiro ano de Belsazar, teve Daniel... Oi? O pessoal tá vendo o slide aí, gente? Tá vendo aí, gente? O slide? Eu Sim, tô. o pessoal tá vendo? Então Todo tá mundo, bom. James? Todo mundo tá Tô vendo? vendo Ok. sim. Ok. Tá bom. Então, veja bem. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Eis que os 4 ventos, lembra? Os 4 ventos são o quê? Guerras. Agitavam o mar grande, ou seja, agitavam os povos. 4 reis, 4 animais grandes, diferente um do outro, subiu de onde? Dos povos. Certo? Mais um toque? Vamos lá. Então, na linha profética, a gente entende aqui, ó, está lá em Jeremias 4, 9, 36, 37, que ventos representam o quê?
guerras, lutas e problemas. São os ventos, está na linha profética isso aqui. A própria Bíblia está interpretando. Animais, bestas ou chifres e as cabeças, porque representam reinos e suas divisões. Está lá em Daniel 7, 12 e 23. E mares, ou água, significa o quê? Povos, multidões, nações de nível, está aí, Apocalipse 17, verso 15. Ok? Então, são aí as representações. Pode passar assim. A pergunta é, quais reinos os 4 animais representam? Vamos lá. Primeiro, pode passar. Primeiro, o leão com asas. Está aqui, ó. Daniel 7, verso 4. O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Como é que nós chamamos um animal que tem asas? É claro que não tem leão com asas, mas o nome que você dá a esse animal é o quê? Um leão alado. Igual um cavalo alado. Verdade? Então, Babilônia foi representada no sonho de Nabucodonosor pela cabeça de ouro, que governou de 606 até 539, e na visão de Daniel foi representado pelo leão com asas. Por que o leão? O leão é o rei da floresta, não é verdade? É o rei da floresta. E as asas simbolizam o quê? A velocidade. Qual é o maior veículo mais rápido de transporte do nosso planeta? É o avião, correto? Então, as asas aqui simbolizam a velocidade com que o rei Nabucodonosor conquistou o mundo antigo naquela época e expandiu seu império, né? Governando apenas 66 anos, mas foi o maior império que existiu até então na época, né? Que foi do ano 606 até o ano 539. Então, ele conquistou ali, ó, a Ásia Menor e o Egito, né? Lá em Jeremias 50, 40 e 54, assim, o rei da Babilônia, eis que como sobe o leãozinho da floresta. Se nós pudéssemos ir até lá em Bagdá, onde estão os vinhos de Babilônia, você vai encontrar na entrada do palácio a foto desse leão, né? Com asas, como que representando exatamente a cidade de Babilônia. Ok? Então, a Babilônia, o leão alado, é a mesma cabeça de ouro, vai passar, Círio? Do sonho do rei. Muito bem. O segundo animal, esse aqui, ó, continua olhando, e esse aqui, o segundo animal, semelhante ao urso, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E dizia o quê? Levanta e devora muita carne. Você sabe que o urso, o leão, o leopardo, são animais rapinantes, né? Então, você vê que Deus colocou aqui animais cruéis, né? Que quem encontra pela frente, para ele é presa. Então, o urso está aqui representando nada mais do que o peito da estátua, né? O peito e os braços da estátua, que foi o segundo império, que foi os Médios e os persas, que se juntaram para derrubar a cidade de Babilônia, certo? Mas como isso aconteceu? Irmãos, lá no livro de Isaías, deixa eu ver se eu encontro aqui o verso, Isaías, se você quiser me acompanhar aí um pouco, lá no capítulo, acho que é 34, deixa eu ver, não, Isaías 45, olha só. O povo ficou cativo lá em Babilônia 70 anos, foi como eu falei ontem, 70 anos. Depois disso, Deus ia tirar o seu povo de lá. A bondade de Deus é imensa, né? Ficaram cativos, Daniel saiu lá com mais de 80 anos lá de Babilônia. Tinha 17, estou com 80. Então, 17 anos com mais 70, 87 anos, 88 foram quando ele saiu de lá. E saindo de lá, ele foi para onde? Para o Império Medo-Persa. Certo? Então, você vê aqui, ó. Deus havia escolhido alguém para tirar o seu povo lá de dentro. Quem foi essa pessoa? Isaías 45, acharam aí? Vamos ver quem foi essa pessoa que libertou o povo de lá de Babilônia. Antes do 45, você vai ver o 44, verso 26, tá? Podemos ler, né? Quem quer ler? 44, verso 26 e 28. Pode ler. Que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo a Ciro: é meu pastor,
e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Muito bem. Olha que interessante, né? Deus fez uma promessa ao seu povo. Quando cumpriu os 70 anos, o bom para Jeremias, ele ia tirar o seu povo de lá. E assim aconteceu. Então, depois de 70 anos, Deus chamou um homem, um pagão, sem ele saber. Sem ele saber. Mais de 100 anos antes de Ciro nascer, já estava dito. Servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde... Desculpa, foi sem querer que eu cliquei errado. Não, não. Então, Deus chamou este homem, Ciro, sem ele saber, para libertar o povo de Deus que estava onde? Em Babilônia. Você quer ver agora o verso 45? Diz assim, ó. Ciro, o libertador de Israel. Quem era Ciro? Um pagão da Média Pérsia. Diz assim, assim diz o Senhor, seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para designar os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor. Certo? Eu sou, porque por amor do meu servo Jacó e Israel, escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Olha só, se não conhecia Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Então, Deus chamou quem? Ciro, Dario, para fazer o quê? Uma missão, sem ele saber, nem conhecer Deus. Foi fazer o quê? Libertar o povo de Deus de onde? De Babilônia. Você lembra que nós estudamos aqui no capítulo, no primeiro estudo, no segundo estudo sobre a estátua, que a cidade de Babilônia tinha muros internos e externos. E um arqueduto que passava pelo muro externo, ele cobria todo o muro com a água do rio Eufrates, para que os inimigos não pudessem passar por baixo, porque por cima era difícil. Diz os historiadores que Ciro, ele levou um ano estudando como ia invadir a cidade de Babilônia. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que a única forma de entrar em Babilônia não era por cima, era por baixo. Foi o que ele fez. Aqui está dizendo aqui, ele aqui no verso 27 do capítulo 23, assim, ó, que digo às profundezas das águas, seca-te, eu secarei os teus rios. Foi o que Ciro fez. Ciro pegou, abriu um leito e desviou o leito do rio Eufrates, que secava toda a cidade. Quando ele desviou o leito do rio, as águas secaram. Naquela noite, estava dando uma festa, Belsazar deu uma festa, um banquete, no capítulo 5, você vai encontrar aqui, e trouxe ali os vasos sagrados que o rei, o pai dele, tinha trazido de Jerusalém para a Babilônia, e pegou esses vasos sagrados que eram usados no templo de Deus, no serviço de Deus, e deu às suas concubinas, às suas mulheres, colocou bebida alcoólica ali, o que você pensar, e deu aquela festa. Naquela noite, a gente lê aqui, vocês querem estudar capítulo 5 de Daniel, quando ele estava no maior embalo ali, com todos os astrólogos, os magos, uma mão apareceu lá na praia do palácio. E ali todo mundo parou a festa. O que é aquilo? Todo mundo viu a mão escrevendo. Ó, só metade o pulso da mão para frente. E a mão escreveu assim, ó, com o dedo, ó. Todo mundo parou. Diz que as pernas dele começou a bater. Está lá em Daniel capítulo 5. Bateu uma na outra. Porque ele sabia que algo estranho ia acontecer naquela noite. Belsazar. Aí a mão apareceu assim, ó, escreveu assim, Mene, Mene, Tekel e Passim. Estava escrito em aramaico, e eles sabiam ler aramaico. Só que naquele momento, Deus vedou esse entendimento, e eles não conseguiram ler. Foi o que Belsazar fez. Trouxe todos os magos para interpretar a escritura na parede. Ninguém conseguiu. Aí chamado Daniel, foi que ele veio, e ele passa a interpretar a escritura assim, ó. Mene, Mene, no aramaico quer dizer número. Tekel quer dizer peso. Passim ou Pérez quer dizer passou o teu reino. Então, assim, ó, Deus contou o teu reino, pesou na balança, foi achado em falta e deu aos medos e aos persas. Está lá no capítulo 5 de Daniel, para você ler, por causa do tempo a gente vai ler isso aqui. E, naquela mesma noite, Dario, com a idade de 62 anos, tomou o império e dominou naquela época. Então,
Dali em diante, tirou a Babilônia de circulação e a Pérsia, os Medos e Persas, começou o quê? Dominou o mundo do ano 538 até o ano 331. Certo? Ok. Então, foi o que Ciro fez? Secou as águas do rio. Quando ele entrou, encontrou todo mundo bêbado. Foi muito fácil dominar Babilônia. Lembra que Deus falou que ela jamais seria habitada, não foi? Então, o urso aqui, com 3 costelas, por que costelas? Sinal de crueldade. Está representando a conquista que a Pérsia teve, que foi sobre Lídia, o Egito e, por fim, a Babilônia. Pode passar, Ciro, outro slide. Vamos ver o terceiro animal? Aqui está. O reino da Grécia está aqui representado pelo vento da estátua. Aqui no versos Daniel 7, verso 6, que eis que outro semelhante a um leopardo, está lá ele, e tinha 4 asas de ave, e tinha também esse animal 4 cabeças, certo? Então, esse quarto animal é o vento da estátua de bronze e o leopardo cheio de manchas. Alguns historiadores dizem que como ele representa Alexandre o Grande, o Império Grego Macedônio, as manchas simbolizavam que ora Alexandre era uma pessoa boa, ora Alexandre era uma pessoa ruim, segundo alguns historiadores. E as 4 asas simbolizam velocidade também. Só que o leão com asas de águia, ele voa muito mais alto do que as aves, você sabe disso, Visão de águia. Alexandre, com pouca idade, aprendeu a guerrear com seu pai Filipe e se tornou o maior guerreiro de todos os tempos. A sua estratégia militar. Então, as asas que está simbolizando nada mais do que velocidade. Ele, com pouca idade, ele conseguiu dominar o mundo naquela época, tirando os meros espécies de circulação. Então, ele bem novo, e morreu com 32, 33 anos, e quando ele morreu, não deixou descendente. Roxana, que era sua esposa, tinha um filho, um irmão, que não era certo, então só ficou eles. Mas o que aconteceu? Então você vê aqui, as 4 cabeças simbolizam nada mais a divisão do Império Grego-Macedônio. Após a sua morte, os 4 generais que serviam a ele tomou conta do Império e dividiu em 4 partes. 4 cabeças e 4 partes. Observe aqui, que o sul ficou com Ptolomeu, o oeste com Cassandro, o norte com Lisímaco e o leste com Seleuco. Então, cada um pegou uma parte do império, assassinou os seus descendentes, que a sua esposa e seu filho, e agora passou o que? A dominar no cenário mundial. A Grécia dominou no ano 331, quando ele tirou os persas de circulação, até o ano 168 a.C. Certo? Então, você vê que a profecia ela vai se cumprindo exatamente como está escrito. Então, os 4 generais. Você tem ideia? Dos 4 generais de Alexandre, 2 perderam o poder. Só ficou Ptolomeu e Seleuco, que ficou como rei do norte e rei do sul, que está no capítulo 11 de Daniel, que depois a gente vai estudar sobre isso aí. Ok? Tudo entendido por enquanto? Então, o terceiro animal, quem era? Representava a Grécia. E a sua divisão em 4 partes. Pode passar, Ciro? Agora vem o 4º animal, na visão que ele teve, que chamou a atenção dele. Depois disto, eis aqui o 4º animal. Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele tinha 10 chifres. Esse 4º animal nada mais é do que as pernas de ferro que representavam no sonho do rei a cidade de Roma, do Império Romano, que dominou o mundo do ano 168 a.C. e perdeu seu domínio no ano 176 depois de Cristo, mais de 600 anos do Império Romano dos Césares, falando dos Césares, que veio outra direção aí. Então eles perderam o domínio. O último imperador foi Rômulo Augusto, Então este 4º animal, eu falei para vocês que é as pernas de ferro, porque eles desenvolveram ali capacetes, espadas, escudos de ferro, e tinham um grande domínio sobre a terra. Os 10 chifres retratam o rompimento do poder de Roma pagã nas divisões da Europa Ocidental. Então, Roma perde o domínio no ano 476, e o que acontece? As 10 tribos bárbaras que nós estudamos ontem, os bárbaros, já vinham minando o Império desde o ano 410. Vem minando. Então, a gente tem que se entender como uma estrutura tão grande consegue cair assim, não é? Quanto mais um gigante,
mas a queda é maior. Então, eles foram na base ali, foi minando o império e acabou tirando o império de circulação e passou agora a dividir aquele império em 10 tribos, ou seja, 10 países que formaram a Europa Ocidental hoje. Pode passar, Ciro? Gente, aí está os dois, o sonho e a visão. Deus conhece o fim dele no começo, ele não é. Então, por que ele faz isso para a gente? Porque nós precisamos saber o que são esses impérios, que animal são esses, os 10 chifres e o chifre pequeno, que é o pior de todos eles, foi o que ele fez na história. Certo? Vamos adiante, vamos lá. O chifre pequeno, outro toque, vamos lá. Estando a observar, Daniel, os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como de homem. E o que mais? Uma boca que falava com insolência. Algumas verdades bíblicas podem doer, pode passar assim. Mas Deus as dá com amor. O chifre pequeno é um poder bastante querido por muitas pessoas. E é mesmo. Vai passar? O aviso de Deus não é contra uma pessoa, de forma alguma, mas sobre o que esse poder tem feito ao longo da história e o que fará no futuro. Fez no passado, vai fazer de novo. E quem está dizendo não é eu, é a Bíblia. Você vai encontrar lá em Apocalipse um texto que fala que, assim como foi no passado, vai voltar novamente. Confiemos no método de Deus, que Deus escolhe para nos advertir. Pode passar assim. Aí vem a pergunta assim, quem é o chifre pequeno? Eu estou me lembrando aqui de uma vez que fiz uma classe enorme e estudei. Como estava no tempo avançado, eu falei assim, eu perguntei, quem é o chifre pequeno? O povo ficou na curiosidade. Alguns sabiam que pela andar da carruagem, a sequência dos impérios, você ia saber quem é. Né? Então, o chifre pequeno, ele é um reino pequeno. Por isso que ele fala assim, ó, que ele parecia mais robusto que os seus companheiros. Esse chifre tinha olhos, sinal de inteligência, tinha boca, que falava com insolência. Os outros não tinham, os outros eram bárbaros, incultos. A lei deles era a força. O chifre pequeno, não. Ele foi esperto. Tanto que ele arrancou 3. Por que tirou 3? E quem eram os 3 chifres que ele arrancou? Isso chamou muita atenção do profeta Daniel. Você vê que na visão que ele estava tendo, foi posto no tribunal, o ancião de dia se assentou, que é Deus, né? E os livros foram abertos. Diz que o animal foi morto, o chifre pequeno foi morto, e o seu corpo desfeito foi queimado. Dali em diante, o reino e o domínio passou a ser de quem? Do povo de Deus. Está escrito aqui. Vai acontecer no futuro, bem próximo, e o reino, o poder, vai ser dado a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é? Somos nós. Amém? Outro toque, vamos lá. Quem é o chifre pequeno? Ó, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, ou seja, Roma ia ser dividida. Ou seja, divisão da Europa no ano 476. A Europa Ocidental. Outro toque, vamos lá. Aí estão eles. Aí estão os 10 chifres que formaram uma grande parte da Europa Ocidental. Depois dele se levantará outro e abaterá 3 reis. Depois os 10, olha, o Império Romano divide em 10 reinos. Depois, entre os 10, aparece um que é mais poderoso que todos eles. Ele arranca 3. Vou mostrar a vocês agora quem são os 10 reinos aqui. Ó. Primeiro, os anglo-saxões. Eles usavam nomes bárbaros. Quem é hoje? A Inglaterra. Correto? Segundo, os francos. Quem é hoje? A França. Terceiro, os visigodos. É o norte da Espanha. Quarto, os suevos. Quem é os suevos hoje? Portugal. Vândalos. Quinto, que é o sul da Espanha. Sexto, os germanos. A Alemanha. Os mungudos. Quem é hoje? A Suíça. Os ostrogodos. Quem é hoje? A Áustria. Os lombardos. Quem é? O norte da Itália. E o último, o 10º, era o Eros, que hoje é o sul da Itália. Então, esses 10 chifres tinham nomes bárbaros que hoje se tornou o quê? Uma boa parte da Europa Ocidental, nações fortes e nações fracas. Agora,
Presta atenção aqui. A Bíblia diz que o chifre pequeno ia arrancar 3. Talvez você não consiga ver, porque tem uma... tá longe, não sei se vocês vão ver. Tem uma estrelinha aí, marcando aí quais chifres foram arrancados pelo poder pequeno, pelo chifre pequeno. Vê se você consegue notar aí. Você pode falar, se quiser aí. São 3, apenas foram arrancados. Consegue entender? Vocês conseguem ver a estrelinha aí? Não. Diferente? Me diga o nome aí. Vândalos. Os vândalos, sul da Espanha. O outro, Ostrogodos. os ostrogodos, que é a Áustria. E os érulos. Érulos, que é o sul da Espanha. Muito bem. Esses 3 chifres, eles eram arianos. Arianos. Vocês sabiam que Hitler... Aliás, vou fazer uma pergunta diferente. Me responda aí. Hitler era de que nacionalidade? Áustria, né? Me diga aí. Hitler era de que nacionalidade? É austríaco, não é? Austríaco. Muito bem. Ele não era alemão. Ele simplesmente queria purificar a raça ariana que ele era, fazendo o quê? Exterminando os judeus. Então você vê que Hitler era um tipo de cristão, porque o arianismo era um tipo de cristianismo que surgiu lá no 4º século com Ário e se propagou por todo mundo. Apesar de Ário ter sido banido do Império Romano da época de Constantino, foi excomungado, mandado para fora, os seus ensinamentos se propagou por muito tempo. Então, quando chega aqui, na época dos 10 chifres, que divide, haviam 3 que eram fortes dos 10 chifres. E os 3 chifres eram arianos. O que era o arianismo? Isso que eu falei ontem. Era uma doutrina de Ário que negava a divindade de Jesus. E isso, para a igreja romana, era uma pancada muito grande. Eles não aceitavam. Por isso que o chifre pequeno, ele conseguiu arrancar 3. E quando ele arranca 3, ele tem a possibilidade de crescer, porque esses 3 chifres eram simplesmente terríveis e fortes. Não tinha quem combatesse eles. Aí o chifre pequeno, estrategicamente, olhos e boca, ele conseguiu, com a sua inteligência, colocar um contra o outro, depois eu vou contar para vocês essa história, e por fim, conseguiu derrubar. Primeiro foi os vândalos, que foram embora, depois os érulos, e por fim, os ostrogodos, que foi o último que saiu. E temos aqui uma data, porque naquela data, quando tira ele de cena, é a hora que o chifre pequeno toma o poder e domina o mundo. Né? Foi nessa época, pode passar assim, que Clovis, rei da França, dos francos, né, se converteu ao catolicismo e, com isso, deu um impulso muito grande ao chifre pequeno. Ele diz aqui, ó, o qual será, Daniel 7:24, diferente dos primeiros reinos. Por quê? Ele fala que é diferente. Porque os primeiros reinos que antecederam Babilônia, Média-Pérsia e Grécia, e até Roma pagã, eram reinos políticos. O chifre pequeno era um reino diferente. Por quê? Era um reino político e religioso. E esse reino religioso ia, com certeza, usar o nome de Deus. Certo? Aqui, ó. Todos os reis da Europa eram políticos. O chifre pequeno seria um poder político e religioso. Pode passar assim. Por que pequeno? Por que pequeno? Este é o menor país do mundo, com apenas 108 acres de extensão. De quem estou falando? Ó, porque as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. O chifre pequeno é aceito e apoiado por todas as nações do mundo. Quando fala vinho da prostituição, se refere à sua influência e ensinamentos contrários aos da Bíblia. Ó. Ele ia fazer uma coisa, algumas coisas, foi o que ele ia fazer no 7:25. Ele ia mudar o quê? Os tempos e a lei de Deus. Fez isso? Sim. Olha, eu estou aqui com... Eu vou ler para vocês, não precisa mostrar não, eu vou ler para vocês aqui. Eu tenho aqui a lei de Deus, os 10 mandamentos alterados pelo chifre pequeno. Antes de Jesus, se usava o calendário juliano. Depois de Cristo, estamos usando o calendário gregoriano, Papa Gregório. Então, o chifre pequeno, só o que ele fez? Ele fez uma modificação nos tempos, nós comentamos aqui, que os dias são contados quando o sol vai embora, não meia-noite. Então, mudou os tempos. Mudou os meses do ano, o calendário mudou, e também mudou, mexeu na lei de Deus. Gente,
Na Bíblia só existem duas partes que não foram inspiradas por Deus, certo? Se você pegar Timóteo 3,16, está assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, tal, 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 né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Os profetas escreveram, os apóstolos escreveram. Mas tem duas partes da Bíblia que não foi inspirada por Deus. Ele mesmo escreveu. A primeira foi os 10 mandamentos. Em tábua de pedra e deu a Moisés. Por que em pedra? Porque dificilmente você se escreve em pedra apaga, símbolo de eternidade. Certo? Outra parte que ele escreveu foi quando a mão, lá no palácio de Belsazar, apareceu e escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então, este chifre pequeno ia mudar os tempos, ia mudar o quê? A lei de Deus. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho aqui, então em minha mão aqui, a lei de Deus falsificada pelo homem, conforme o segundo catecismo da doutrina cristã. Está aqui, 10 mandamentos mudado, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas primeiro, não tomar Deus em vão, guardar domingos e festas, no dia do sol, está aqui, os feriados religiosos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, isso aqui não é mandamento de Deus, porque a castidade, Deus falou assim, não é bom que o homem seja só, ele não criou homem para ficar só, ele criou homem para casar, viver com sua esposa. Se você puder viver sozinho, viva. Agora, não é pecado você casar, isso é instituição divina. Não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, nem cobiçar as coisas alheias. Foi o que ele fez aqui, o sistema. Não é uma pessoa, fala o sistema. Ele conseguiu arrancar o 4º mandamento, vou ver daqui a pouco, tirou o 2º mandamento, que requer, Deus proíbe a adoração de mais escultura, ele tirou, e quando ele tirou e colocou o domingo e festa, ficou 9 mandamentos. Isso aqui é muito sério. 9 mandamentos. Para completar os 10, foi o que ele fez. Pode pegar o catecismo. Ele pegou o 10º, dividiu em 2, que é um só. Que é não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Por quê? Tirando o 2º, que é mais de escultura, ficou 9. Ele pegou o 4º, que é o sábado, colocou o quê? Guardar domingos e festas. Observe aqui, ó. Então, o X pequeno, pode passar assim, mudou o 4º mandamento da lei de Deus, ó. A Bíblia diz claramente. Pode passar assim, lá para frente, viu? Dá um toque para ver. Outro. Isso. A Bíblia diz claramente, lembra-te de guardar o quê? O dia de sábado. O X pequeno diz, não. Por meu divino poder, aboli o sábado e ordenei a santificação do meu dia da semana, o domingo. E agora, o mundo inteiro civilizado se curva em reverente obediência. Outro toque. Ó. Outra coisa que eu queria fazer. Ia consumir os santos do Altíssimo. Quando aconteceu isso? Na Idade Média. Mais de 150 milhões de pessoas, incluindo crianças e velhos, morreram violentamente pelas mãos cruéis do chifre pequeno. Não é uma pessoa, é uma instituição. Pode passar, Ciro? Ó, o próprio chifre pequeno declara, a igreja tem perseguido. Todo mundo conhece a história. Só um principiante, né? Aqui, ó, apenas um principiante da história negaria isso aqui. Quando ela crê que é bom empregar o quê? A força e irá usá-la. Como foi na Idade Média, a Idade das Trevas, a igreja dominou o mundo, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, era proibido ler a Bíblia, só quem lia era o sacerdote, com a alegação de que o leigo não tinha nenhum poder para entender a palavra de Deus. Isso não é verdade. Então, ela teve domínio nas suas mãos e começou a perseguir os santos do Altíssimo, o povo de Deus. Gente, olha que interessante aqui. Os reinos políticos sempre perseguiam o povo de Deus. Pode ver, Babilônia escravizou. A Média Pérsia também perseguiu. Os gregos perseguiram o povo de Deus através de Antíoco Epifânio. Roma perseguiu o povo de Deus, não foi? Eram reinos políticos. Quando chega o chifre pequeno, ele muda a história. Era político, passou o quê? Político e religioso. Ou seja, agora a igreja ela tinha um domínio sobre o Estado. Só quando chega lá os 1260 anos, agora, gente, é o cristianismo que passa a perseguir o próprio cristianismo. Então, ela empregou a força nessa época. Muitos bens foram tomados, foram confiscados das pessoas, as pessoas foram mortas, sacrificadas, tudo em nome da fé. Muita indulgência foi colocada na história, né? As pessoas tinham medo de Deus. Foram 1260 anos de escuridão e trevas espirituais na igreja de Deus. Outro toque?
E os santos, agora vem, gente, presta atenção. E os santos serão entregues nas suas mãos por o quê? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha, a profecia se cumpre exatamente. Daniel, lá em Apocalipse, fala a mesma coisa, quase 2 meses. Confirma o que Daniel falou. O chifre pequeno teria um tempo específico no qual destruir e matar, em nome de quê? Da fé. Rapidinho, abra aí no livro de João, capítulo 16, livro de João, capítulo 16, que está com a Bíblia na mão aí. Ó, 16, o verso 1 e o verso 2. Quem quiser ler para mim, pode ler, por favor, aí. Deixa eu aliviar minha garganta aqui um pouquinho. João 16, 1 e 2. Aliás, 1 até o 2, perdão. Estas coisas eu vos tenho dito, para que não vos ofendais. Elas vos expulsarão das sinagogas, eles vos expulsarão das sinagogas, sim. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E essas coisas eles vos farão porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Ok, Mas tenho-vos muito bem. dito estas coisas para que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Então, o próprio cristianismo, que se dizia servo de Deus, fez o quê? Perseguiu os santos do Altíssimo. Por quê? As verdades bíblicas começaram a perder caminho, a ficar obscurecida pelo chifre pequeno. E as pessoas, Deus sempre foi chamar pessoas para que voltassem para a sua palavra e pudesse ensinar as pessoas o caminho da verdade. Porque quando você conhece a verdade liberta você. Então, se a Bíblia está fechada, você está escravo. Você está preso, você está na escuridão, nas trevas. Não é verdade? Outro toque, filho? Vamos lá. Olha só. E foram dadas à mulher, já em Apocalipse, hein, gente? Depois se quer conferir, pode conferir lá. Foram dadas à mulher, à igreja, 2 asas grandes de águia. É claro que a mulher não tem asa. Está simbolizando o quê? Que ela tinha que sair do seu habitat, fugir para onde? O deserto. Olha aqui, ó. E foram dadas à mulher, à igreja, 2 asas grandes de águia, para que voasse até o deserto. O que é que tem no deserto? Não tem nada. As pessoas simplesmente tiveram que sair do seu habitat, porque a igreja, ela perseguia e matava em nome de Deus. Tomava os bens das pessoas. Havia muito falso testemunho. Ah, gente, se você fosse contar, eu tenho livros aqui que contam todas as aberrações que a igreja fazia em nome de Deus. Ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante o quê? Um tempo, tempos e metade de um tempo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparar lugar para que nele a sustente. Durante quanto tempo? 1.260 dias proféticos, que são 1.260 anos. Então, o Apocalipse vai passar assim. O Apocalipse, ele confirma a história do profeta Daniel 7:25. Aqui, ó. Dias proféticos, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Está lá em Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Um dia é igual a um ano literal. Um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, metade de um ano. Que dá um total de 1.260 dias proféticos. Ou seja, 1.260 anos literais. Quando começou isso? Pode passar, Ciro? Quando começou essa contagem de tempo? Está aqui, gente, ó. Eu contei a vocês que as pernas da estátua eram 2 pernas. Constantino, foi o que ele fez. Constantino pegou a capital de Roma, que estava na Itália, e reformou uma cidade chamada Império Bizantino, que era na Turquia, atual Turquia hoje. Era uma cidade do Imperador Bizâncio. Ele simplesmente pegou essa cidade, reformou ela toda, transformou numa cidade totalmente cristã e colocou o nome dele, Constantinopla, no ano 330. E essa cidade passou a ser dominada também por Roma, ou seja, Roma ocidental, na Itália, e agora Roma o quê? Oriental, as pernas da estátua. Então, ele tinha um domínio. Só que cá, apesar de ter saído, ficou muitas pessoas, bispos cá, em Roma ocidental. E lá, ele transformou Roma oriental na capital, nova capital do Império Romano. Dali, ele já tinha morrido com certeza, saiu uma ordem.
Veja que eu falei que tinha 3 tribos, né? Que era um empecilho para o crescimento da igreja. O que aconteceu? Ó? No ano 533, depois de Cristo, Justiniano, imperador de Roma Oriental, decretou que o bispo de Roma deveria ser conhecido como cabeça da Santa Igreja. Eu falei a vocês ontem que Deus não deixou aqui na Terra nenhuma cabeça visível. Não deixou. A cabeça é Cristo, mediante o Espírito Santo, é invisível. Nós somos o corpo. Só que a igreja, ela tomou isso para ela, que Deus chamou ela para ser a cabeça visível. E Justiniano decretou esse decreto no ano 533, e esse decreto só passou a vigorar no ano 538 depois de Cristo. No ano 538, a última tribo foi arrancada, os ostrogodos. E Clovis, o rei dos francos, se converteu ao cristianismo e deu maior força, ou seja, o Estado se uniu o quê? A igreja. E deu maior força. E ali em diante, agora, quem governava o mundo o quê? Eram os bispos, era a igreja, era o papado. E ninguém podia dizer nada contra, porque se fizesse alguma coisa, ou falasse alguma coisa, eram perseguidos, eram mortos. Isso levou, pode passar assim, 1.260 anos. O que aconteceu? No dia 10 de fevereiro de 1798, Berthier, general das forças revolucionárias francesas, entrou em Roma e prendeu o Papa. E retirou todos os seus poderes e vendeu seus bens. Então, Napoleão Bonaparte, na Revolução Francesa, ele prende o Papa. Quando ele prende o Papa, acaba as perseguições. Diz a história que ele pegou a coroa do Papa e colocou na sua cabeça, Napoleão, na Capela Sistina. E ele pegou esse Papa e saiu, Pio VI, na época, saiu rodando de cidade em cidade, de Florença a Siena, ali na Itália. E ele foi chamado de Águia Rapaz, Napoleão Bonaparte. Por que Águia Rapaz? Ladrão de trono e sequestrador de Papa. E ali agora a igreja ia ser mantida pelo governo francês. Uma das coisas que mais desencadeou a Revolução Francesa foi exatamente essa perseguição que houve na história. A igreja perseguia as pessoas, o Estado, junto com a igreja, pressionava as pessoas. Aí quando surgiu o iluminismo, surgiu a Era da Razão, surgiu o ateísmo na França, surgiu a esquerda e a direita na França. São coisas que hoje nós herdamos porque veio de lá, da França, da Revolução Francesa. Então, nessa data, em 1798, o Papa prende, Napoleão prende o Papa, ali faz uma brecha, uma ferida mortal, que está no Apocalipse capítulo 13, fere, né? E agora o governo francês ia manter, a Igreja Católica ia ser mantida no governo francês, certo? Se você somar lá 538 até 1798, vai dar exatamente 1.260 dias. Pode passar, Ciro, aí, faz um toque, ó. Grupo de cristãos remanescente reservado por Deus. Está aqui, ó. Ano 538, o decreto justiniano, e o aprisionamento do Papa, 1798. Ou seja, 1.268 anos de matança em nome de Deus. Ó, outra coisa que eu queria fazer. Vai passar assim. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Vou ler daqui a pouco o que Isaac Newton fala a esse respeito. Olha só. O Papa não é apenas um representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo oculto sob o véu da carne. Pode passar? Com respeito ao corpo místico de Cristo, né? Ou seja, todo fiel, o sacerdote tem o poder da chave, ou o poder de libertar pecadores do inferno, ou fazer com que mereçam o paraíso, e de transformá-las em escravos de Satanás em filho de Deus. E o próprio Deus é obrigado a submeter-se ao julgamento de seus sacerdotes. Mais um toque? Aqui está a gente, ó. Quem revela a identidade do X pequeno, quem é? Não é eu, não é nenhuma denominação religiosa no mundo, né? É Deus. Deus revela quem é o X pequeno. Primeiro, surgiria na Europa após a divisão do Império Romano Mundial. Fechou aí? Depois que o Império se dissolve, aparece 10 chifres, e entre os 10 vem o primeiro, o 11º chifre. Segundo, ao surgir este poder, derrubaria 3 reinos, que foram os vândalos, Eros e os ostrogodos, que eram o quê? Arianos. Não aceitava a divindade de Jesus. Você vê que a igreja romana hoje, ela sabe que Jesus é Deus. Tanto sabe que se você procurar
Entra lá no Google, o Concílio de Nicéia. Quem convocou esse concílio foi Constantino, no dia 20 de junho. Durou 30 dias, você tem ideia. Ele queria saber quem era Jesus. Porque quando o Ário espalhou a notícia que ele não era Deus, que era um semideus, isso confundiu a mente de Constantino, porque ele precisava saber quem era Jesus. Porque já tinha colocado Jesus como cabeça da igreja ali e transformou a religião oficial do império, que era pagã e cristã. Então, com essa força incontestável, se ele perdesse esse poder, ficaria desacreditado. Foi o que ele fez. Ele convocou o concílio de Nicéia, 325. Nesse concílio, eles entenderam. 320 bispos se reuniram e 318 votaram a favor que Jesus é Deus, que ele não foi criado. E isso foi batido o martelo nesse concílio, e Ário foi banido do Império Romano, mas os seus ensinos se propagou, está até hoje no meio cristão. Você sabe que tem pessoas que creem que Jesus é um semideus, ou seja, um Deus, artigo indefinido, e não o Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, Cristo, nós cremos que Jesus é o Deus encarnado. Nunca teve começo, nem nunca vai ter fim. Foi Deus que se encarnou, né? Nós achamos graça, ele achou graça diante de nós, e veio até a terra, se humilhou, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna em salvação. Então, ele é Deus, né, encarnado, e nunca mais vai deixar de ser Deus, homem, matéria. Terceiro, seria um poder diferente de todos os reinos. Por quê? Seria um poder político e religioso. Eu pergunto a vocês, qual o poder hoje no mundo religioso que tem autoridade de entrar no palácio dos reis, nas assembleias dos governos? Quem foi que fez um discurso na ONU? Nunca tinha feito. Quarto, apesar do seu território, tamanho territorial pequeno, teria penetração marcante na maioria dos países de todo o mundo. Quinto, ensinaria coisas contrárias à palavra de Deus. Tem um grande erro aqui, a questão do inferno, que vai estudar sobre isso aqui também, que foi ensinado por Roma. Sexto, mudaria os mandamentos de Deus. Sétimo, pregaria, perseguiria e destruiria os que não aceitassem a sua autoridade e ensinos. Oitavo, teria 1260 anos para destruir quase todos os fiéis dos judeus. E nono, se colocaria no lugar de Cristo. Passa, Ciro. Ó. Jesus revela que o X pequeno é o papado, para que não recebamos os castigos que ali estão reservados. Ele adverte. Apocalipse 18, verso 4 e 7, assim, ó. Sai dela, povo meu, para que não sejais participando dos seus pecados e para que não incorra nas suas práticas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Retribuí-lhe em dobro, conforme suas obras. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dando-lhe idade de tormento e de pranto. Mais um toque? A pergunta é, com quem você deseja estar? Una-se a esposa do Cordeiro, a sua igreja pura na terra. Amém? Abra aí a tela agora. Vou mostrar só 2 textos aqui do livro Cristianismo Primitivo. Está aqui em minha mão. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Mais uma, ó. Deixa eu Ciro abrir aí. Peraí. Aí. Aí. Aqui, ó. Pra cá. No seu peito aqui, isso. Tá lendo aí? Cristianismo o quê? Primitivo. Primitivo. Então, mudou os tempos e mudou a lei. Você quer ver uma coisa? Que dia é hoje, gente? Sexta-feira. Muito bem. Você sabe de onde originou essa palavra feira? Vocês sabem? Você sabe? Alguém tem uma noção? Na época de Jesus, desde o Gênesis, os dias eram contados ordinariamente. Não tinha nome. Só o último dia da semana, que era o sétimo, tinha nome. Então, como era contado? Ó, tá lá, na casa de Paulo ali, Dr. Lucas escreveu no livro de Atos, no primeiro dia da semana,
cada um de vós põe de parte, né? As mulheres que iam para o sepulcro, o dia da preparação, né? Aí, sexto dia, então era contado de 1 até o sexto dia, não tinha nome. Só o sétimo tinha nome, que era o sábado. Quer dizer descanso. Olha o que Santo Agostinho escreveu aqui, ó. Por isso que você encontra hoje feira. Essa palavra feira, ela vem do latim. Anno Domini vem do latim. Dies Domini, que é o dia do Senhor, vem do latim, que quer dizer o domingo. Tudo vem do latim. Então, a Bíblia não foi escrita no latim. Ela foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. A palavra inferno vem de onde? Não é do grego, não é do hebraico, nem é do aramaico. A palavra inferno vem do latim, quer dizer infere, ou seja, para baixo. Os pagãos acreditavam que lá no subterrâneo havia um lugar de fogo onde as pessoas estavam queimando. Isso é uma aberração. Aí isso aqui, ó, para um calendário cristão. Santo Agostinho lembra que a igreja tem a sua própria maneira para designar os dias da semana. Olha que coisa, gente. É um livro histórico que está acontecendo. O primeiro é o dia do Senhor, o sol, o domingo. O segundo é a segunda féria, né? Os pagãos o chamam dia da lua. O terceiro é a féria tértia, eles o chamam dia de Marte. O quarto é a quarta féria, os pagãos também o chamam, né? Dia de Marte, Plutão. Então, ele foi dando cada nome da semana, cada dia da semana um astro. E foi quem fez? O pai da igreja, Santo Agostinho. Agora, vou fechar esse livro aqui e vou encerrar o estudo de hoje lendo o que Isaac Newton falou a respeito do chifre pequeno. Segura aí, viu? Segura aí. Ele estudou, falou mais sobre religião do que ciência. Tanto que ele escreveu esse livro. Se você quiser comprar, ó. Eu pedi a meu irmão lá em São Paulo e ele comprou lá e mandou para mim, ó. As profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, as raízes do Código da Bíblia, Isaac Newton. Muito interessante isso aqui. Olha o que ele fala aqui. Ó. Reis representam reinos, como já foi dito. Portanto, o pequeno chifre é o reino pequeno. Era um chifre da quarta besta e arrancou 3 dos seus primeiros chifres. Assim, temos que procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas esse era um reino de um tipo diferente dos outros. 10 reinos tendo uma vida ou alma que lhe é peculiar, com olhos e bocas. Pelos olhos, era um vidente. Pela boca, que falava coisas grandes e mudava os tempos e as leis. Era, ao mesmo tempo, um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei, é a Igreja de Roma. Newton acertou a flecha no alvo. Um vidente, do grego quer dizer episcopo ou episcopal, é um bispo no sentido literal da palavra. Essa igreja reivindica o bispado universal. Você sabe que católico quer dizer o quê? Universal. Pela boca, transmite leis a reis e nações. Como um oráculo, arroga-se de infalibilidade e pretende que os seus decretos sejam obrigatórios para o mundo inteiro, o que significa que é um profeta do mais alto grau. E vou ler uma parte aqui embaixo e vou encerrar o estudo de hoje. Tá? Pela conversão dos 10 reinos à religião romana, o Papa ampliou o seu domínio espiritual, mas não se destacava ainda como chifre da besta. Foi seu poder temporal que o transformou num dos chifres. Esse poder foi adquirido na segunda metade do século VIII, pela conquista de 3 daqueles chifres, como já vimos. Então, alcançando o poder temporal e o domínio acima de qualquer judicatura humana,
O seu aspecto se tornou mais majestoso do que o dos outros chifres. Daí por diante, os tempos e as leis foram entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio, isto é, 1.260 anos. Ele considere como um tempo, um ano, segundo o calendário de 360 dias, e um dia como um ano solar. Está aqui. Isaac Newton. Alguma dúvida? Muito claro, né? Então, Jesus revela quem é o X pequeno. É o sistema romano, o sistema papal. Coloca pra gente, sabe, na capa do livro de novo. Levanta um pouquinho mais só Tá. pra gente ver o autor, porque o autor não apareceu. Então, vamos lá. Vê se consegue ler Põe aí. mais centralizado na tela, mais longe. Afasta um pouquinho, só que mais no meio da tela. Afasta. Certo. Isso. Foi mais perto de você, foi mais pro meio Tá. da tela. Aí. Obrigado. Beleza? Isaac Newton. Que não é um livro histórico, mas ele estudou as profecias, Daniel, Apocalipse. E deixou essa maravilha, né? Confirmando. Você vê que, gente, ó, que o livro do profeta Daniel e o Apocalipse estão entrelaçados. São profecias apocalípticas que Daniel fechou, Deus mandou que fechasse, e seria aberto no tempo do fim. Vocês vão saber que tempo do fim é esse que ele fala em capítulo 12. Que o livro foi fechado e no tempo do fim seria aberto. E que muitos iam esquadrinhar o livro e a ciência ia se multiplicar, o conhecimento bíblico ia se multiplicar. Infelizmente, isso aqui foi vetado de muitos pastores, muitos evangélicos, né? Muitos religiosos não estudam isso aqui mais. Então, estudam de forma totalmente equivocada e, com isso, o X pequeno está crescendo, está aumentando o seu poder e a gente vai entender lá adiante, né, de maneira assim, bem mais minuciosa o que aconteceu. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse assunto? Deu para entender? Ei, Salles. Pesquisando aqui, ó, Salles. Não sabe. Sim. Pesquisa. Dá licença, dona Maria. Eu pesquisei aqui quando que Isaac Newton viveu, né? Ele tá falando aqui, ó, que é 1643 a 1727. Isso. Perguntei aqui também se ele estudou a Bíblia, né? E fala aqui, ó, sim, Isaac Newton estudou a Bíblia profundamente. Além de ser um dos maiores cientistas da história, ele também era um teólogo dedicado. Newton acreditava que a Bíblia continha verdades fundamentais sobre o universo e a humanidade, e passou muitos anos da sua vida analisando as Escrituras, principalmente as profecias bíblicas. Interessante, né? Então, realmente confirma o que acabamos de falar aqui, né? Ele foi um homem que realmente dedicou a estudar a profecia da Bíblia e escreveu. Rapaz, é fantástico isso aqui, muito fantástico isso aqui, é interessante. Mais alguém? Ei, Salles, o que me chamou a atenção na questão das semanas, né? De segunda-feira, tererê, tarará, né? Como a gente está falando aqui. E o que me chamou a atenção nessa sexta-feira, antes de finalizar, chegar no sábado, né? A sexta-feira eu pesquisei aqui, olhei, era dedicada à divindade romana, Vênus. Então, Tá vendo? como você falou, era dedicada. Ainda bem que vocês são os bereanos. A gente está falando aqui, vocês estão investigando aí, ó, já está aqui só no dedinho ali, pesquisando, né? Vocês são espertos. Muito bem, muito bem. A gente quer conhecer a verdade. Se quem quer conhecer a verdade, vai esmiuçar a verdade. Porque hoje em dia o evangelho, a maioria hoje dos evangélicos vive no engano, não sabe de nada. E quem não sabe de nada não prospera. Então a gente tem que saber. Por isso que eu falei ontem, e volto a falar e sempre falarei. Conhecereis a verdade nos libertará. A gente não vai ficar enganado, né? E não vamos ser presos de homem. Vamos ser servos livres do Senhor, aprender e passar o que a gente aprendeu, né? Compartilhando com o outro que aprendeu e passar para ser bom. E também eu vi no cristianismo, relata um vento de mais sorte, ou de má sorte, né? Que o povo fala da sexta-feira 13, né? Eu estou vendo aqui. É superstição. Coisa que o povo tem até
Pessoas que se diz ser cristão, fica com essa superstição, não passar dia de sexta-feira 13 debaixo da escada, nem isso, nem aquilo, superstição. Então, nós que conhecemos, passamos a conhecer a verdade, a gente não vai viver com vãos ventos, né? Exatamente. Vamos ficar aprendendo mais e mais de Deus, né? Para poder passarmos para os outros. Graças a Deus. Hoje, Glória a o que Deus que acontece? você está aqui, Salles. A honra e a Amém. glória do Gente, Senhor. outra Muito coisa, obrigada por vocês estarem aqui. hoje Roma se vestiu de roupagem cristã, mas as doutrinas são as mesmas. Se ela perseguiu no passado, vai voltar novamente. Quem está dizendo é eu, é a Bíblia. A gente vai estudar isso adiante. Que como foi na Idade Média, volta, por isso que você encontra aqui a besta da terra e a besta do mar. Seremos obrigados, né, forçados a receber o sinal dela, que a gente vai estudar que sinal é esse. Ok? Então, infelizmente, o mundo cristão hoje abandonou as profecias e não enxerga mais esse lado da moeda. Mas alguém quer comentar? Eu só quero, para finalizar aqui, dizer a vocês todos, amados, que está lá em Marcos 16, versículo 15, e ele disse-lhes: indo por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporarão suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, Amém. Depois de ter falado o Senhor com ele, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Só para confirmar com vocês, amados, nós, cristãos que conhecemos a verdade, nós temos o poder e a autoridade de libertar os cativos e oprimidos. Está entendendo? Nós temos o poder de libertar todo aquele que está em prisão, todo aquele que não conhece a palavra, todo aquele que está escravo. Nós temos o poder de libertar através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, tome posse disso. Abra sua boca e declare que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Amém. Vamos continuar. Vamos continuar. É isso que nós precisamos saber. É isso que nós precisamos tomar posse. Nós temos autoridade, poder. E nós temos que ter esse conhecimento. Amém, amados? Amém. Deus abençoe Gente, a todos aí que participaram hoje. Amanhã não vou poder estar com vocês amanhã. Eu falei para o Lucas aí que não vou poder estar com vocês amanhã. Mas segunda-feira, com fé em Deus, eu volto novamente. Porque eu tenho 2 compromissos, né? No sábado e no domingo. E na segunda-feira, eu vou deixar o dever de casa para vocês aí, viu? Vocês vão estudar Daniel capítulo 8. A profecia, ela vai ampliar mais ainda. Deus é assim, ó. Deus não dá, quando você bota um mingau na mesa, você come pela beirada. Que se você comer no meio, ela queima a tua boca. Então, o que acontece? A profecia, ela é progressiva. Deus vai dando aos poucos para a gente poder compreender. Não vai de vez. Então, Daniel 8, vamos começar da Média Pérsia para frente. E vamos chegar até Roma de novo. Bom, estude aí. E segunda pela manhã, se Deus der permissão e vida e saúde, a gente retorna para mais um estudo da palavra de Deus. Se não houver mais nenhum comentário, vamos orar, porque agora eu vou abrir o comércio, né? Certo. Tá certo? Para amanhã e domingo, como o Salles não vai estar com a gente, o que eu sugiro é a gente fazer uma leitura e uma revisão aqui do capítulo de Daniel até o capítulo 7. Muito a gente bem. vê o capítulo Show de bola. 1, 2, 3. Então, Isso. amanhã a gente faz os 3, 4 primeiros capítulos, depois a gente termina eles no domingo. E aí, na segunda-feira, a gente está afiado com o capítulo 8 para a aula Muito de segunda com o Salles. Vamos lá, meu aluno. Vamos lá, meu aluno. Deixa eu dar minha contribuição aqui também. Eu tenho gravado os dois estudos, tá, gente? O de ontem e de hoje, tá? Se vocês quiserem, eu disponibilizo aí no grupo o link e vocês podem, se quiser revisar qualquer coisa, fica à vontade. Ô, Ciro. Já grava, Ciro. Diariamente a gente coloca lá no YouTube, tem lá o nosso... vocês estão gravando, estão colocando? Tá lá no grupo lá. Depois, no final, mais daqui umas 2, 3 horas, você deve receber o link lá no grupo lá.
Deixa eu te falar, Todo vou falar dia uma a coisa gente com faz vocês aqui, ó. Tirar. Ned me pediu uma cópia desse estudo. Eu falei, eu tenho no pendrive. Ô, Ciro, eles que estão longe aí, se vocês quiserem, não sei, tem como mandar esse arquivo, seria difícil para eles lá? O arquivo que você fala o quê? Esse posto do Apocalipse todo para eles, tem como mandar no pendrive, assim, se não puder mandar todos, Dá manda para aos mandar. poucos. Aí eles copiam, é bom, gente, vocês pegam, copiam, vão revisando com vocês mesmo aí no pendrive, é muito bom o estudo, muito bom. São mais de 100 estudos que eu tenho aqui da Bíblia. Pode ser? Depois a gente coloca num Pode ser, diretório sim. e aí compartilha o link, pessoal, quem quiser acessar, depois acessa. Depois eu vou chamar você aqui e a gente conversa. Senhor nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que fizemos aqui, por tua graça, tua misericórdia por nós. Obrigado por este dia que está brilhando, pelo sol que nasce, pela chuva que cai, pelo pão que nos alimenta. E pela palavra que nos deu o alimento nessa manhã para nos dar força para vencer esse dia. Cuida de nós, nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.